noite, pessoal. Estamos de volta aqui nessa noite de sábado para estarmos juntos, eu e você, na mesa com o Pai. Fica à vontade, eu sou o Christian, estou aqui para servir a mesa onde você pode se assentar junto com o nosso amado Pai, junto com Jesus e o Espírito Santo. Então, fica conosco, mas não se esqueça, mesa é um lugar de conversa, é um lugar onde a gente pode trocar ideias, experiências. Então, converse com a gente, entre em contato com a gente também lá no Instagram. Se você tiver Instagram, entra no Instagram e abre o perfil MC Brasil TV. Segue a gente lá, mande mensagens, vamos conversando por lá também. Lá você vai poder interagir com a gente, com o pessoal dos outros programas também. E se você estiver assistindo através do aplicativo da TV Missão Cidades, tem no aplicativo uma opção de WhatsApp. Por lá você pode mandar uma mensagem para a equipe da TV também. Então vamos interagindo, vamos conversando, envie aí suas perguntas, suas sugestões, aquilo que você gostaria de ouvir, de ver, da gente pensar junto, da gente colocar na mesa aqui juntos. E para a gente começar esse nosso bate-papo hoje em um local diferente, né? Dá para perceber, estamos aqui num lugar diferente do programa anterior. E isso é mesa, né? Mesa não é um lugar fixo, é um local onde a gente tem um tempo de intimidade, de comunhão. Então, hoje vocês estão comigo no meu local de trabalho, na minha mesa de trabalho, de estudo, de comunhão com o Pai também. Muitas vezes ele fala comigo aqui nesse local. Então eu te convido a estar aqui junto comigo nessa noite de sábado, na mesa com o Pai. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu gosto muito, um tema que é construir um lugar para o encontro. Como é a construção do lugar do encontro? Onde a gente pode ver isso na Bíblia? Vamos começar através da palavra. Por que isso? Porque, como a gente já falou no programa passado, não ouçam ninguém, não aceitem nada sem antes passar pela Bíblia. É a Bíblia que define o que você pode fazer. Não são pessoas, é o Senhor. A Bíblia não é algo que muda com o tempo. Ela é um fundamento fixo e eterno do Pai. Então sempre passe pelo crivo da Bíblia. Inclusive o que eu estiver falando aqui hoje. O que eu estiver falando aqui também, vá lá, pegue a sua Bíblia e também analise, seja como os bereanos, como diz na palavra, né, que ouviam Paulo, tudo, mas conferiam com a palavra. Detalhe que naquela época a Bíblia não era tão fácil quanto hoje em dia. Então, para a gente iniciar, vou pegar a minha Bíblia aqui. Essa é uma das Bíblias que eu tenho, gosto muito dela. Essa é a nova versão transformadora, NVT. E para iniciar, vamos lá em Êxodo. Sim, Êxodo. Capítulo 25. Em Êxodo, capítulo 25, a gente vai ter o seguinte. Logo no primeiro verso, o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me traga ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração dispuser a doar. O que a gente tem aqui no capítulo 25? A gente tem o início da construção da tenda do encontro, o tabernáculo, a tenda que ficava lá no deserto. E então, já começando daí, o que seria a tenda do encontro, a tenda de Moisés, como alguns chamam? A tenda era o local que Deus tinha escolhido para manifestar sua presença.
Normalmente a gente ouve que o local da presença, a tenda, ela era colocada no meio do povo. Então existia todo o povo, as 12 tribos de Israel, e no meio tinha sido colocado a tenda. Porém, a verdade, se você for ler a Bíblia, é um pouquinho diferente, tá? O que acontece é, Deus define e dá a Moisés todas as instruções para a construção da tenda. Mas ele não fala para colocar a tenda no meio do povo. Ele fala para colocar o povo em volta da tenda. Ou seja, o referencial para a construção não era o povo. O referencial era o local do encontro, a tenda do encontro. Isso a gente já pode tirar uma lição. Daí a gente já pode ter um primeiro entendimento sobre a construção do local do encontro. E esse entendimento é: o meu local do encontro e o seu local de encontro tem de ser o centro da nossa vida. Ou seja, nosso dia a dia é corrido, o meu é super corrido. Trabalhando, escrevendo, gravando, servindo na igreja, com a família, tantos afazeres, agenda cheia, dezenas de reunião por dia. Mas o que acontece? Não é a nossa agenda que vai definir. Desculpem, vida na vida. Não é a nossa agenda que vai definir o momento e o local do encontro. É o momento e o local do encontro que a gente vai ter que vai definir a nossa agenda. O processo é inverso. Israel não foi usado como parâmetro para se colocar a tenda no meio de onde Israel está. Deus não fala para Moisés: vá até o povo de Israel e construa minha tenda no meio do povo. Não. Ele foi disso: construa a tenda. Passa todas as informações e daí fala: coloque as 12 tribos em volta, sendo tal tribo em tal lugar, e vai dando até a posição de cada uma. Isso nos mostra um ponto: o seu local de encontro tem de ser aonde a sua família veja. Não estou falando de ter intimidade com os outros observando, mas a sua família tem que saber quando e onde você está tendo intimidade. Por exemplo, crianças aprendem a partir da observação. Elas aprendem aquilo que observam e reproduzem isso. Como nós, como pais, vamos querer que nossos filhos aprendam a ter intimidade com o Senhor se eles não veem a gente tendo esses encontros? Pois é, um dos grandes avivalistas da história, a sua mãe, tinha momentos assim. O que acontecia? Ele e vários irmãos, isso no século XIX, se eu não me engano, e estavam lá com a mãe, tudo. O momento que ela pegava o avental dela e cobria a cabeça, eles sabiam que não poderiam incomodar a mãe porque ela estava em oração. Eles sabiam o momento em que a mãe estava em oração. A pergunta é: nossos filhos sabem o momento que nós estamos em oração? Esses dias mesmo, eu ouvi uma criança, 7 anos, falar para os pais: posso ir todo dia na casa da minha amiga? E o pai respondeu: por quê? A resposta foi: eu quero ler uma historinha da Bíblia para eles todos os dias. Evangelização. Uma criança querendo evangelizar. E o porquê? Porque essa criança via a mãe e provavelmente o pai
evangelizando, ensinando, conversando, expondo sobre a Bíblia para outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O local do encontro, a tenda do encontro, é o centro de toda a vida do povo. Mas vamos voltar para a Bíblia. Vou continuar lá no capítulo 25 de Êxodo, tá? A gente vai ter versículo 10. Por quê? Primeiro, do versículo 1 do capítulo 25 até o versículo 9, Deus fala para Moisés que ele teria que construir o tabernáculo segundo as instruções dele. Eu vou até ler o 9 para entender. Devem fazer o tabernáculo e sua mobília de acordo com o modelo que eu lhe mostrarei. Ou seja, ele está preparando para mostrar o que tem que ser feito. E qual é a primeira coisa que Deus mostra a Moisés para ser feito? Você lembra? Vamos lá, me responde. Quero ouvir de você agora. Qual foi a primeira coisa que Deus fala para Moisés fazer? Lembra? Pois é, a primeira coisa a ser feita que Deus mostra para Moisés está no verso 10. Faça para mim uma arca de madeira de acácia. O que é isso? A arca da aliança. É o primeiro móvel, o primeiro instrumento, a primeira coisa, com todo o respeito, a primeira coisa que Deus dá para Moisés para ser construído é a arca da aliança. Vamos continuar um pouco? Deus fala do verso 10 até o verso 22 sobre como construir a arca. E daí ele parte para o segundo instrumento a ser construído. Verso 23. Faça também uma mesa de acácia. Sim, o segundo móvel a ser construído é a mesa onde ficam os pães da propiciação. Os pães da presença. É o segundo. E no verso 31, a terceira coisa a ser construída. Faça um candelabro de ouro puro batido. Todo o candelabro e seus enfeites formarão uma só peça. A base, a haste central, as lâmpadas, os botões e as flores. Terceiro instrumento a ser construído, o candelabro, a menorá. Muito usado até hoje como símbolo do Espírito Santo, né? Primeiro, que foi construído, a Arca da Aliança. Segundo, mesa dos pães da presença. Terceiro, o candelabro. E o quarto ponto que foi feito, já no capítulo 26. Faça o tabernáculo com 10 cortinas de linho. Daí ele começa a cobrir o local onde vai ficar tudo isso. E o que isso nos mostra? Hein? O que será que nos mostra? O que você acha? Então, o que acontece? Já pensou, né? Então, o local da presença é construído de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas vezes a gente costuma ouvir pessoas que dizem, né? Primeiro preciso preparar o ambiente para que eu possa entrar na presença. Só que tem um detalhe: a gente não tem como sair da presença. Deus está em todos os lugares. Ele nos vê 100% do tempo. Então nós sempre estamos na presença dele. Nós que às vezes não reconhecemos isso. O ambiente não define quem nós somos. É o Senhor que define quem nós somos. É Deus que define quem nós somos. Nós somos o que a palavra diz que nós somos.
Nós podemos o que a palavra diz que podemos. E é justamente esse o ponto. O local do encontro é construído de dentro para fora. Você não precisa preparar um ambiente, ter a luz, a iluminação certa, a música correta. Não. Primeiro nós temos que ter um coração disposto a encontrar Ele. O Senhor se manifesta dentro de nós, a Arca da Aliança. Depois da Arca da Aliança foi a mesa dos pães, os pães da presença. Quem disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu? É Jesus. Jesus é o segundo ponto. Está lá. Prepara o seu coração e busque a Jesus, iluminado pelo candelabro, iluminado pelo Espírito Santo. Através da revelação, da iluminação do Espírito Santo, você terá um encontro com Jesus no momento em que o seu coração estiver preparado. Nessa noite de sábado, estamos desconstruindo algumas coisas para construir novas, né? Preparar o coração para a presença do Senhor. Essa é a diferença do local de encontro. Primeiro, temos que preparar o nosso coração para aí sim ter um encontro com o Senhor a partir da iluminação do Espírito Santo. Este é um ponto muito, mas muito importante, porque a gente não precisa da música certa, a gente precisa da pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. É Jesus a pessoa certa. É Jesus que nós temos que ter para o local do encontro. Então, recapitulando um pouco, a nossa vida tem que girar em torno do local da presença. E o local da presença é construído de dentro para fora. E quando nós temos esse local construído de dentro para fora, preparado e com a manifestação da presença, todos os que estão à volta perceberão. Lembra o que Êxodo diz? Que quando Moisés estava na presença de Deus, dentro da tenda, todo o povo ficava na porta de sua tenda, na porta da sua casa, olhando para a tenda do encontro, onde Deus se manifestava. É isso mesmo. O seu local de encontro com Deus vai fazer com que pessoas encontrem ao Pai pelo simples fato de ver a manifestação dele dentro de você. Exatamente. Mas quando a gente entra na tenda, quando a gente tá dentro desse local, a primeira coisa que a gente faz ao passar pela porta do lugar santo, onde tinha candelabro e mesa, logo no início, uma à esquerda, uma à direita, a gente se depara com um detalhe: a tenda não tinha janelas, a porta não ficava aberta, escancarada, era uma cortina que ficava fechada. Como que a pessoa conseguia se movimentar lá dentro sem ficar batendo a cabeça nas paredes, sem ficar socando a testa nas madeiras das vigas? Por um detalhe: as pessoas se movimentavam lá dentro com liberdade porque o candelabro iluminava todo o ambiente. Aí o segredo da iluminação. Esse é o ponto. Nós temos que aprender a caminhar, a nos mover nos lugares através da iluminação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos indicar o caminho, que vai nos mostrar o local
como, onde, quando o Espírito Santo pode iluminar todo o ambiente, de modo que nós venhamos a ver aquilo que é para ser visto. Um exemplo. Muito se fala hoje em dia sobre TV, programação de TV. A televisão hoje em dia só tem programação ruim. Ok. E você assiste? Ou você prefere tirar essas TVs e ficar com uma programação boa, como por exemplo da TV Missão Cidades, uma TV que realmente fala de algo bom, algo que edifica. A gente tem, por exemplo, na TV Missão Cidades, programação infantil. Você prefere que o seu filho seja discipulado por um animador infantil de uma rede TV grande? Você está me entendendo? Ou você prefere que o seu filho seja discipulado por um programa como o da Pipoquitas, que tem aqui na Missão Cidade, que vem falar do reino, fala de Jesus, evangeliza crianças, ensina, dá caminho? O que você prefere? O que você faz para que outros encontrem programações assim? Com isso, até deixo uma frase. Se nós, como cristãos, não começar a tomar a internet vai começar a tomar as nossas vidas. Vou repetir. Se a igreja não começar a tomar a internet vai começar a tomar a igreja. Sim, ou nós entramos na internet ou a internet entra em nós. Não existe isenção. Existe duas casas e um muro. Um muro vai pertencer a uma das casas, não pertence às duas e nem está num terreno neutro. Só que na fé, o muro pertence ao lado do inimigo. Quem está em cima do muro já decide um lado. Ou, isso é bíblico, tá? Tá na Bíblia, pode até pegar isso a Bíblia e ver. Jesus fala, quem não está com ele, está contra ele. E isso também faz parte da tenda do encontro. Ter discernimento para saber que a presença do Senhor tem que estar aonde você estiver. Você está indo no supermercado, amanhã você está indo lá no mercado, vai fazer uma comprar lá uma bandeja de ovo, por exemplo. Chega lá, vai comprar o ovo, encontra uma pessoa, poxa, como tá caro o preço, né? Pois é, meu irmão. Daí começa aquela conversa, né? E às vezes, normalmente nessa história surge aquela velha história do clima, né? Eu já vi, sério, eu já vi gente fazer isso. A pessoa fala, nossa, mas tá muito quente, né? A pessoa responder, tá quente mesmo. Agora imagina no inferno. A pessoa ficou meio assustada, né? Como assim? Ela, pois é, porque se a gente não se arrepender, é para esse lugar quente que a gente vai. E começou a evangelizar a pessoa. Você é capaz de evangelizar alguém comprando um ovo? Será que seria capaz? Pois é, isso é a tenda do encontro. A tenda do encontro é manifestar a presença no meio de toda o reino. O reino de Israel girava em torno da presença de Deus. E você? A sua vida está girando em torno da presença? O embaixador do rei é um compromisso ministerial assumido por você que tem consciência do quanto é importante a realização da obra missionária. A sua decisão em contribuir para as frentes de missões vão impactar a atividade da igreja e mudar a história de muitas pessoas. Por isso eu quero te incentivar a entrar em contato com a nossa central de atendimento para que você possa também fazer o seu cadastro. Os embaixadores do rei determinam em seu coração um propósito e dessa forma, mês a mês, semeiam uma oferta que será revertida para as frentes de missões Academia do Clamor. Ser embaixador do rei é ser um colaborador direto
para a realização do trabalho que é feito pelos nossos missionários. Eu cresci e aprendi na igreja que a igreja colabora com missões, orando, ofertando ou indo, mas amadureci e cheguei à conclusão de que nós não podemos abdicar de nenhuma dessas ações. Então, se você ora, se você realiza missões, eu quero te estimular a também contribuir para missões. Venha participar conosco desse grande esforço. Solicite o seu carnê, oferte através da nossa chave Pix, ou ainda solicite a conta bancária do nosso ministério. Você será um grande parceiro nessa missão. Venha ser o embaixador do Rei. Porque é justamente nesse momento onde a nossa vida começa a girar em torno da presença que pessoas começam a ser tocadas. Por quê? A tenda da presença não foi construída para Moisés. Foi construída para que todo o povo pudesse encontrar o Senhor. Quando a gente constrói uma tenda da presença, quando a gente constrói um local do encontro com o objetivo de só nós encontrar Deus, nós estamos tendo um local onde o nosso egoísmo está sendo manifestado. Sério. Por quê? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Está na Bíblia. Jesus disse isso. É a grande comissão. Ame ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo conhecimento, entendimento, força e com toda a alma. E o segundo e não menor, ame ao próximo como eu te amei. Gente, quando a gente entende a verdade, a gente entende que nunca é sobre nós, nunca. É sempre sobre Ele. O local do encontro na nossa vida é para o outro, é para o próximo. Nós precisamos ser luz do mundo. Deus nos chamou para ser luz do mundo. Ele falou: vocês são luz do mundo. Você. Você mesmo aí. Isso mesmo. Você é a luz do mundo. Você é a resposta que alguém está esperando. Sabe aquela oração que... aquela pessoa que você conhece mesmo. Essa aí mesmo que você pensou. Sabe, a oração que essa pessoa tem feito? Então, a resposta pode ser você. Pode ser você. Preste atenção. Pode ser você. Não quer dizer que é você. Quando Deus encontra lá no seu trono e diz: a quem enviarei? Um profeta se levanta e diz: eis-me aqui, envia a mim, me envia. A palavra de Deus não volta vazia, é verdade. Antes, ela cumpre o propósito dela. Mas, se você não se levantar para atender ao que a palavra está sendo liberada, outro será levantado para que ela se cumpra. É duro, mas é verdade. Se a gente não se dispõe a fazer o que Deus espera da gente, Ele vai fazer, só que com o outro. Minha oração, aí abrindo um pouco, por muito tempo foi: não me deixa de fora, Deus. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Me coloca junto daqueles que andam à frente dos tempos e outras coisas mais que não vêm ao caso. E é isso que a gente tem que aprender. O local de encontro é um local onde nós somos mudados para mudar. O local do encontro
é um local onde nós somos mudados para mudar. Esse é o segredo do local do encontro. Mas repara que eu acabei de dizer algo, que nós podemos ser a resposta a partir do momento que respondemos a algo que o Pai diz, como no caso do profeta: eis-me aqui, olha eu aqui, Senhor, ó, estou aqui, me envia. Sim. E a tenda do encontro tem algum lugar assim? Tabernáculo tem? Você acha que tem? Será? Tem. Vamos voltar para a Bíblia? Pegando a minha aqui. A gente vai andar um pouquinho mais para frente. Em Êxodo ainda. No capítulo 30. Capítulo 30. Verso 1. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça o quadrado, daí vai dando as dimensões, como fazer. Daí no verso 7, verso 6. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a Arca da Aliança. Ou seja, você não consegue chegar na arca onde Deus se manifesta sem antes passar pelo altar do incenso. Segura essa informação aí, a gente já volta nela. As tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. 7. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente no Senhor, na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não, prestem muita atenção no verso 9. Não ofereçam sobre o altar de incenso algum que não seja sagrado e não o usem para holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Altar do incenso. Porém, vamos fazer um negócio diferente hoje? Acabei de ter um aqui. Cadê? Vamos lá pra frente. No fim de tudo, último livro da Bíblia. Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse, vamos lá. Vou abrir o meu aqui. Também não estava programado de fazer isso. E assim que é bom, vamos fluindo. Lá em Apocalipse, nós temos uma parte no capítulo 5, tá? Apocalipse 5. Apocalipse 5 é aquela parte de Apocalipse que fala sobre o Cordeiro e o livro. Mas repara um detalhe. Vamos lá pro verso 8. Apocalipse 5, versículo 8. Quando o Cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos, minha versão pode estar um pouco diferente, lembrando que é NVT, tá? Os 4 seres vivos e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações do povo santo. Altar do incenso. Êxodo 30. Incenso novamente, Apocalipse 5. O altar do incenso representa as orações. Sim. A construção do lugar do encontro é feita de dentro para fora. De dentro para fora. Inicia pela iluminação do Espírito Santo nos revelando a Cristo, para que a gente possa se mover. Mas antes de chegar na presença do Pai, tem algo depois dessa iluminação. Esse algo se chama oração. Sim, oração. E você tem orado? Hein? Pois bem, a oração
é o que antecede a presença. Sem o incenso você não vai chegar na arca. Só que tem um detalhe. Lembra da oração que Jesus deu como modelo no seu sermão? Pai nosso que estais no céu, santo é o seu nome. Venha ao nosso o seu reino, seja feita a sua vontade na terra da mesma forma que é feita nos céus. O que isso nos mostra? Primeiro ele glorifica ao Pai. Daí ele diz, manifeste na terra aquilo que é manifesto no céu. Que a sua vontade seja feita aqui. Mas muitas e muitas vezes, estou falando de mim, você não, claro que você não faz isso, mas eu já fiz muitas vezes. Entrei em oração querendo manifestar no céu a minha vontade na terra. Invertendo tudo. Entro em oração, Pai eu quero, Pai faz, Pai eu determino, Pai eu ordeno. Então, a oração não era, seja feita a sua vontade? Pois é a vontade dele que é para ser feita, não a minha. Então, o altar do incenso, a oração, como que a gente faz esse momento? Para a gente orar, primeiro a gente tem que orar. O que acontece? Deus nunca se cala, o Senhor nunca se calou, Ele nunca se cala, Ele está de eternidade em eternidade falando. Nós que não ouvimos, meu amigo, minha amiga, é exatamente isso. Às vezes somos nós que estamos assim, de ouvidos tapados e falando igual uma matraca. Mas a oração é responder ao Senhor aquilo que Ele já disse. E como a gente faz para responder ao Senhor o que Ele já disse? Orando para saber o que Ele está falando. Então temos de orar para começar a orar. Ou melhor, temos de orar até começar a orar. Sim, difícil, né? Complicado. Mas a oração que é o incenso, a oração dos santos, ela responde a Deus algo que Ele disse. Lembra? A quem enviarei? Estou aqui, Senhor. Me envie. Uma resposta. Lembra do cego Bartimeu? O que você quer que eu faça por você? Pô, o cara é cego. O cara vai pedir o quê? Ah, eu quero uma bengala, um cão guia. Não, Deus sabia que ele queria ver. Mas ele pergunta: o que você quer? E ele responde ao Senhor: eu quero ver. E ele vê. E detalhe, a primeira coisa que ele enxerga é a face do Deus vivo. Quando você responde em oração aquilo que Deus está falando, a primeira coisa que você vai ver é a manifestação dele. Lembra? Altar do incenso. Estou de frente para o altar do incenso. O que eu tenho logo à frente, depois da cortina? A arca aonde Deus se manifesta. Sim. Quando as nossas orações respondem àquilo que Deus deseja, a manifestação é aquilo que a gente vê. Quando nossa oração responde ao que Deus deseja, a manifestação é o que a gente vê. Exato. Só que, se a gente olhar novamente lá em Êxodo, fala: não ofereça outro incenso. Fogo estranho, incenso estranho. Pois é. E o que seria o incenso correto? A própria Bíblia nos diz. A Bíblia nos dá toda a fórmula do incenso. Ou seja, o incenso é dado por Deus. É o incenso que Deus determinou que deve ser entregue. É a oração que Deus nos entrega que deve ser feita.
Por isso a necessidade da oração. Senhor, revela para mim teu coração, sua vontade, o que o Senhor deseja que eu ore, o que o Senhor deseja. Me mostre aquilo que te machuca para que eu sinta as suas lágrimas. Me deixa sorrir aquilo que te faz sorrir. Me faça chorar aquilo que te faz chorar. Eu quero saber, Senhor, aquilo que está no seu coração, para que eu possa levar a Ti de novo aquilo que o Senhor deseja e espera de mim. Pois é, e é assim que tem que ser feito? Não, é assim que eu fiz agora. Mas tem que saber como é que você vai fazer. Qual é a oração que o Senhor tem te dado? Muitos falam: eu me incomodo muito como a igreja faz isso ou aquilo. Pois bem, eu me incomodo muito como a internet é feita. Mesmo porque eu trabalho na área de tecnologia, né? Mas me incomoda muito o que existe na internet. O que eu faço com isso? Oro para Deus, peço para Ele e tô aqui junto com você. Nas redes sociais também. Pouca coisa que você vai ver na rede social vai ter sobre eu, minha família, nada. Meu propósito é levar Cristo nas redes. Pois é, aquilo que o Senhor coloca no teu coração, que normalmente te incomoda, pode ser que seja a resposta que você tem que dar para Ele. Te peguei agora, né? O louvor te incomoda? E o que você tem feito de adoração para Ele? Eu não concordo com a maneira que as crianças têm sido educadas. Beleza? E como você tem educado as crianças? Ou você tá só sentado numa poltrona, em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, como diz o hino nacional, esperando que alguém faça alguma coisa. Pois é, como diz o meu pastor, faça alguma coisa. Aliás, creio até que ele deva estar vendo aí. Beijão, pastor Moisés. Usei sua frase. Faça alguma coisa. O que você tem feito? Por exemplo, existem 3.000 povos que não possuem a Bíblia no seu idioma materno. Sabia disso? Pois é, 2024, sabadão à noite, você tá aí conversando, batendo um papo comigo a respeito da Bíblia. E 3.000 línguas não tem a Bíblia. E a gente vai fazer o quê? Sair por aí, vamos sair traduzindo a Bíblia, vamos lá. Nem sempre. Às vezes esse incômodo seja pra gente se transformar num intercessor. Até te convido, existe um projeto muito bom, o PrayOMT. Lá tem um site, prayomt.com. Pray de oração, PRAYOMT.com. Lá tem a lista de línguas e você pode adotar mais uma, pode adotar as 3.000 se quiser, para ser um intercessor, para orar até que seja traduzido. E lá você tem um acompanhamento de quanto da Bíblia já foi traduzido oralmente, porque a tradução escrita leva em média 25 anos. A tradução oral em 5 anos dá para ser feita. Então entra lá, eu te convido a fazer isso até. Inclusive, várias pessoas daqui da TV são intercessoras no PrayOMT. Entra, voltando lá de novo até, entra lá no Instagram, MC Brasil TV, comenta lá, manda um direct pra TV, se quiser pra mim também. A gente pode te orientar como ser um intercessor da tradução oral da Bíblia. Mas voltando, a
partir do momento que, por exemplo, você como um intercessor da tradução da Bíblia, você já pode estar começando a ser a resposta daquilo que Deus está falando. Isto é local do encontro. Vamos recapitular? O local do encontro é o centro de todo o reino. O reino gira em torno do local onde Deus se manifesta. E este local é construído de dentro para fora. A partir do momento que você tem essa construção desse local de dentro para fora, você entra no local da presença. Quando você entra, você começa a caminhar através da luz do Espírito Santo, candelabro, iluminando, dando a revelação de Cristo, pão da presença, para que você possa acessar ao local da oração, altar do incenso. E a partir do momento em que a tua oração, o teu incenso, ocupa todo lugar, de modo que não se possa ver nada além da fumaça do incenso, nada além da oração, aquele momento onde a oração começa a fluir, que você nem sabe mais direito o que está falando. E nem sempre vai ser aí um tema até que a gente pode trazer outro dia, o falar em línguas, tudo, né? Mas é a hora que a oração já está fluindo ali. Você já está orando sem nem perceber mais, né? A partir do momento que você está com esse ambiente cheio desse incenso, aí você dá um passo à frente e atravessa o véu e dá de cara com um local onde Deus se manifesta. Isso é tremendo. Só que tem um detalhe. Sabe esse véu que era que a gente atravessava em Êxodo? Lembra dos evangelhos? Pois bem, quando Cristo morre na cruz, o véu é rasgado de cima a baixo. Sai um rasgo do alto a baixo. Tem um detalhe, até hoje, nas comunidades judaicas mais tradicionais, ainda há um costume. O povo, tanto os hebreus quanto os judeus mais tradicionais, é um povo no Oriente Médio como um todo, por assim dizer. É um povo extremamente passional, eles são um povo que manifesta muito forte seus sentimentos. E o que acontece com isso é algo muito interessante. Quando algo os machuca, por exemplo, quando morre uma pessoa querida, um familiar, hoje em dia é comum pegar no bolso, ou na gola, ou na manga, e se rasga a roupa. Na Bíblia fala disso, rasgou as vestes, sinal de dor extrema, de pesar. Quando a gente rasga, repara, se eu puxar aqui e rasgar, o rasgo vai sair de cima para baixo. O véu se rasgou de cima para baixo. Deus rasgou o véu que separava as pessoas da presença dele quando Cristo morreu, porque não existe mais intermediário entre você e o Pai. Não existe nada mais que te possa separar do Pai. Sim, o véu se rasgou, o teu acesso é liberado. A partir do momento que você já está no altar do incenso, se você levantar os olhos, você já pode ver a presença. Sim, a presença do Pai. Não aquele Pai que te abandonou naquele momento que você teve dor. Não aquele Pai que te disse que ia te levar para algum lugar e não levou. Não aquele Pai que ao invés de te proteger te machucou. Não aquele Pai que ao invés de ser presente nunca esteve na sua vida. Não aquele Pai que você sequer ouviu falar o nome. Um Pai presente, um Pai amoroso, um Pai cuidadoso, um Pai que abraça, que cuida, que ama, um Pai que chega a ponto
de entregar a própria vida para que você esteja com Ele. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Foi por você, foi por mim. Sabe os pregos na cruz? Sabe as mãos furadas de Jesus? Pois é o meu pecado que colocou aquele prego na mão dele. Cada dia eu me lembro que quem martelou aquele prego, entre aspas, fui eu. Mas pela maravilhosa graça, pelo estupendo amor, Ele permitiu que, através de eu criar de dentro para fora um local onde eu posso me encontrar com Jesus através da revelação do Espírito Santo, em oração, eu vou ver Ele, eu vou estar com Ele, o caminho está aberto, o véu se rasgou, não existe mais intermediário, o local do encontro está disponível, o local do encontro está pronto. Você é o Moisés, você, sim, você homem, você mulher, você jovem, você criança, não existe Espírito Santo Kids. Você pode ter esse acesso livre ao Pai. O Pai te espera. A presença continua lá. E não há mais um véu que te possa separar da presença. Basta a presença dele ocupar um lugar de centro. Basta o desejo do encontro ser o centro da sua vida. Você se dispor a mudar de dentro para fora. Encontrar Cristo, ser iluminado pelo Espírito Santo e entrar em oração até que a sua oração responda aquilo que o Senhor tem dito. E então você verá o Senhor, a presença dele, a manifestação dele, onde quer que seja, em qualquer lugar que seja. Você pode acessar o local do encontro, porque o local do encontro não foi para Moisés, o local do encontro é para todos nós. Não existe mais o véu, o que existe é a presença livre de um Deus maravilhoso, de um Pai eterno, e Ele deseja estar com você hoje. Para encerrar, eu gostaria de fazer uma oração com você. E se você desejar, feche os olhos agora. Feche. Não sei onde você está assistindo o programa nesse sábado à noite, se é em casa, ou se é no trabalho, ou no caminho. Se puder, feche os olhos. Pai, nesse momento eu te agradeço, Senhor, pelo acesso livre à tua presença. Mas eu te peço, toque a vida de cada pessoa que está assistindo esse programa, pois na mesa quem está sentado não sou eu. Eu estou na mesa com você, Pai, com o Senhor, Pai. Obrigado pela sua presença na nossa mesa. Nós nos dispomos a entregar a nossa vida a Ti. Nós queremos que o Senhor seja o centro da nossa vida. Nós desejamos estar na Tua presença todos os dias, até que o Senhor volte. Então, Senhor... Economia de energia ativado. Então, Senhor, eu te peço, me aceite junto de Ti na sua mesa. Esteja comigo todos os dias, até que o Senhor venha. E se você nunca fez essa oração, eu te convido, manda um direct para MC Brasil TV, falando eu aceito. E a gente quer conversar contigo, para que a gente possa estar todos os dias na presença. E eu te convido, tá aqui de novo, e traga mais gente. Sábado, 9 horas da noite, na mesa com o Pai.